Saúde os irmãos, a santa paz do Senhor. Amém. E que palavra boa, né, irmão? Deus é maravilhoso, Deus é fiel a todo o tempo e sabe a necessidade de cada um. Amém? Este domingo estamos com a missão de falarmos um pouco da igreja perseguida, né? E a gente sabe o quanto cada um tem se esforçado para ministrar a sua palavra, deixando a sua família, deixando a quem mais ama para poder levar a palavra do Senhor, levar a verdadeira semente. E aqui a palavra do Senhor fala que mesmo essa igreja perseguida, homens de Deus ali têm que fugir dos seus lugares, ou seja, das suas moradas, para poder levar a palavra do Senhor, para poder não ser mortos. Ou seja, a gente vê que a igreja perseguida em si mesmo não está denominada só em uma cidade, mas sim em todo o país, né? Aqui a irmã, louvado seja Deus, a irmã Gilvânia está aqui com esse cartaz, onde fala aqui, igreja perseguida. Aqui vocês podem ver a figura de um homem, ou seja, para ele sobreviver, ele tem que fugir do local onde ele mora. Ou seja, mesmo ele estando habitando naquele país dele, naquela cidade que ele mora, mas na casa dele não se torna seguro a morada por conta de perseguição. E aqui mostra aqui uma lista mundial com 50 países. A irmã distribuiu aí, não sei se alguns irmãos pegaram essa lista. Com 50 países, vocês podem ver aqui, ó, uma cor laranja, outra mais avermelhada. E essa cor avermelhada aqui são países aqui que realmente a perseguição se torna extrema. Não é negocinho de ser só preso, mas ser mortos. E aqui, esse quadro aqui, ó, essa paisagem aqui laranja, fala sobre a perseguição, que ela não se torna tão extrema, né? Ou seja, vamos dizer, severa, um pouco mais leve. E aqui, muitos dos irmãos são mortos. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes não é nem por políticos, nem por desconhecidos, pela própria família, pela sua própria família. Louvado seja Deus. Eu ouvi um relato de uma coreana, e ali ela falou que o sonho dela era fazer faculdade. E ali, ao pensar em fazer faculdade, seus pais eram bem estruturados e tudo, e ali o país começou a sofrer vamos dizer, uma decadência com a morte de um juiz-chefe daquele país. E aí o que foi que ela fez? Para não sofrer, para não padecer de fome, que seus pais chegaram a perder muitas coisas que tinha, terminou fugindo com a sua mãe. E ali, ao trajeto ali daquele rio, daquela travessia, a sua mãe não pôde se salvar. E pela misericórdia do Senhor, ela não era crente, viu? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor ali manteve a vida dela. E mais à frente, aquele sofrimento, ela lembrou que tinha um parente na China. E ali ela disse, vai ser o meu único refúgio. E ali ela foi para os familiares, que era ali na China. E ali, ao chegar, um primo dela, legítimo, descobriu que ela estava conhecendo a palavra do Senhor, entregou ela. E ali, para ela não ser presa e nem ser torturada, ela teve que se esconder nos montes. E hoje ela habita nos montes, com um casal de cristãos, que é onde estão dando apoio a ela. E mais no fim, ela fala o seguinte, que ela ainda tem esperança no Cristo que ela crê, que ela ainda vai voltar ao país dela, para poder falar do verdadeiro amor de Jesus. Louvado seja Deus. Isso, irmão, é perseguição. Às vezes a gente diz, sou tão perseguida aqui, ou por A ou por B, mas às vezes a gente esquece dos nossos irmãos, que às vezes a gente nem conhece, mas que estão em outros países sofrendo. Estão lutando para poder sobreviver. Estão lutando, não é nem questão de sobrevivência, é para levar a palavra do Senhor. Porque eles creem que Deus é o Deus do impossível. E só Deus para poder fazer um milagre em cada vida.
E eu quero deixar aqui, pode sentar, irmã Givana. Quero deixar aqui no livro, louvado seja Deus, 2 Coríntios, capítulo 4, e verso 7, onde diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja Deus. E mesmo esse povo lá sendo perseguido, sendo torturado, para poder conversar um com o outro sobre a palavra do Senhor, tem que ser nos montes, tem que ser muitas vezes em buracos, que eu e você muitas vezes não sabem nem o que é isso, mas eles estão ali, sabe o que fazendo? Estão ali orando, adorando ao Senhor por aqueles que espiam a vida dele, estão evangelizando aqueles que querem prendê-los, estão orando pelos seus inimigos e estão perdoando por aqueles que os perseguem. Louvado seja Deus. E só para dizer, diante de cada história, cada fato que a gente ouve, de cada missionário, irmãos, só para você ter em mente, são mortos 380 mil cristãos, perseguidos, são perseguidos 380 mil cristãos. Está vendo aí? Isso tudo são hostilizados pela própria família, ou comunidade, ou governo. E a palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? A gente sabe disso. A gente sabe que a seara é grande, mas a gente sabe que poucos também são os seus filhos, que querem mesmo colocar a mão no arado. Às vezes você não pode, você não tem um chamado para ir para fora, mas você tem um chamado para orar por esses que necessitam. Às vezes você não tem um chamado para orar, mas você tem condições de contribuir, né? E eles precisam mais do que nunca da nossa ajuda, seja em oração, seja em contribuição, mas que precisa. E eu quero deixar aqui uma pequena peça, para não tomar muito tempo, que eu sei que nosso pastor ainda vai falar. E essa pequena peça, onde alguns dos irmãos vão participar, fala sobre tenho sede. E que a igreja em si, ela possa observar cada detalhe nessa peça. O que o Senhor quer falar. O que a gente quer demonstrar nessa peça. Né? Queremos trazer um pouco do engano lá fora. E que vai ser representado por cada irmão que participar dessa peça. Amém? Sede, tenho muita sede. Quem pode me dar um copo com água? Andei em diversos lugares, vários lugares, mas nunca consegui uma água que pudesse matar minha sede. Quem é esse de vocês que pode me dar um copo com água? Eu tenho água. Amém. Essa água aqui ela é especial. É uma água que vai produzir riqueza para você. Tudo que você pensou, imaginou em adquirir, amém, você vai conseguir adquirir. Amém. Muita riqueza. Você vai ficar rico. Não vai precisar de nada. Essa não vai precisar nem se trabalhar. Amém. Uma coisa boa que vai trazer amém. felicidade. Amém. Deus abençoe. Amém. Ai, irmãos, com essa água eu estou me sentindo poderosa. Amém. Poxa, eu posso fazer o que eu quiser. Tenho um livre-arbítrio para poder fazer o que eu quiser. Porque agora eu sou rica. Mas eu não estou falando rica de dinheiro, porque já matou a minha sede. Ai, irmão, eu acho que a irmã que me entregou esse copo aqui, dizendo que eu ia ser rica, eu estou mais pobre. Porque a sede que eu achei que ia me saciar não foi suficiente. Essa água trouxe engano para a minha vida. Eu quero água, eu tenho sede. Quem pode me dar dessa fonte? Eu tenho água. Amém, glória a Deus. Eu vou lhe oferecer vaidade. Amém, eu preciso, irmão. Vou lhe oferecer vaidade, você não vai sentir mais sede. Amém. Este copo vai me
vai trazer, vai dar, e eu vou trazer. Eu aqui vim trazer, oferecer o meu conjunto de maquiagem. Amém. Você Ai, vai irmã, ficar. eu tô falando de sede. Mas você vai andar linda, você não vai ter mais sede, você vai tomar a água e vai sentir vontade de ficar maravilhosa. Vai ficar maravilhosa, porque você vai tomar essa água, vai botar, vai se maquiar com o meu conjunto de maquiagem que eu trouxe, vai botar um banho no sapato alto e vai andar com uma bela Oi, não tem bolsa. certeza que a sua não sente sede como eu sinto. Não, Essa com água. essa água aqui você vai ficar maravilhosa. Amém, irmã. Maravilhosa, toma essa água e vai Eu ficar vejo a hora de tomar maravilhosa. logo essa água. Não vai sentir, vai ser, vai andar muito bacana, amém? Amém! Oh, você como essa irmã vaidosa, moça bonita, cada dia é uma Bíblia diferente, mas eu não quero pregar não quero saber de nada, eu só quero saber da água que mata a minha sede. Ai, irmã, não foi o suficiente essa vaidade que a irmã mostrou. Não foi o suficiente. Aqui, dentro de mim, algo amargo ainda reina. Oh, quem me dera dar uma água que seja doce, não amarga. Aleluia. Olha que eu tenho uma água que você nunca mais vai ter tristeza. Oh, essa Você é vai boa. tomar e vai viver feliz para sempre. Amém. Alegre, cantando. Tristeza não vai existir, é só alegria. Tome dela que eu garanto. Amém. Glória a Deus. Oh, amém. Estou feliz, irmão. Oh, que água boa. Água da alegria, água da sedução. Hoje eu posso fazer tudo, porque eu sou alegre. Tristeza não reina em mim. Que água boa. Ai, irmão. Mas mesmo assim, ainda não saciou minha sede. Existe algo ainda maior. Já veio a água da felicidade, já veio a água da vaidade, já veio a água da riqueza, mas até agora nada. Tudo mentira. Que irmãs são essas? Que alimenta a esperança? Que engano é esse? Que ninguém me dá uma água verdadeira. Quem tem essa fonte? Eu trouxe uma água aqui que vai saciar a sua sede. Amém. O nome dessa água é amor. Eita, vou amar todo mundo. Pode tomar dessa água Amém. e você vai se sentir amada. Você não sente sede não, irmã? Mesmo amando todo mundo, não sente sede? Ai, irmã, depois eu vou tomar. Ave, que água boa. Oi, irmã Ney, tô te amo, minha amada. Amo a igreja, estou apaixonada. Não vejo a hora de abraçar todos os irmãos. Ô, presbítero, que bênção, ama todos. A igreja por inteiro. Ai, irmã, essa água ainda não foi o suficiente. Olha, foi vaidade, foi alegria. Por último, agora amor. E mesmo assim, eu tenho amor, mas ainda reina sede. Meu Deus, que sede é essa? Que sede é essa que eu clamo a cada dia por água e não tem um filho de Deus que venha me trazer uma água verdadeira. Todas as águas que eu tomei foi com fingimento, foi com mentira. E este mundo lá fora, que amor é esse? Que até agora a sede não foi saciada. Oh, com sede Andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. parar por aí. Trouxe água? Olá, minha Preciso amada de água. amiga. Não quero saber de segredo. Bíblia para mim não tem Eu segredo. tenho uma água preciosa. Você procurou na riqueza, mas não encontrou. Você procurou na vaidade, mas triste você ficou. Você procurou na alegria, só encontrou tristeza. Você procurou no amor, mas foi decepcionado. Mas eu tenho a água que jorra para a vida eterna. Essa água, Eu tenho sede. ela é Jesus. Glória Ela a Deus. transborda. Mas como que essa água é Jesus? Como é que eu vou tomar Jesus? Jesus para mim não é espírito? Jesus para mim não é uma força? Jesus para mim não está no vento? Como eu vou beber essa água? Me explique. Porque o que eu quero saber é que mata a minha sede. Eu não quero saber o que você vai trazer para mim de bom, mas eu quero saciar a minha sede. É aceitando Ele como Salvador.
e lendo a palavra e guardando no seu coração. Você não E está sendo essa- mais uma mentirosa, não? E esta palavra vai jorrar água viva dentro de você. Você quer aceitar esse Jesus, que é o pão da vida e a água que sacia, a sede do vazio pecador? Vai matar a minha sede? Com certeza. Tem certeza? Absoluta. Não vai ser com mais um dos mentirosos. A vaidade, ela só lhe fez ficar mais bonita. Porém, o seu interior ficou vazio. A alegria você só transmitiu, mas dentro de você estava uma vida de tristeza. Mas a água que jorra para a vida eterna, ela vem de dentro para fora. Você aceita Jesus? Se matar a minha sede, sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Esta vida está te aceitando. Aleluia.